And we are live. We are live. Let me put a little song. I love this song. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Because tonight is English Live. And tonight the live is in English. Today's gonna be a good day. Hello, Enriqueta. Can you hear the song? Can you hear the song? Can you hear the song, Enriqueta? I know that we'll have a ball. Hi, Maria. Can you hear the song? Yes. Mazel tov. Tonight's live is in English. Tonight's live is in English. Let me put the theme for the live tonight here. Let me paste the theme for the live. That's tonight's live. That's tonight's live. Yeah, good night. Tonight's gonna be a good night. But tonight's gonna be a good night. Tonight's a night. Hey, let's give it up. Let's give it up. I got my mind. Let's give it up. Let's give it up. Smash. Knock on my car. Jump on the sofa. Let's kick it. There we go. Let's kick it. Let's kick it. Let's get it started. Vamos começar então. How are you doing? How are you doing, Enriqueta, Mari? Tell me, are you okay? More or less? Como é que vocês estão? Me contem aí. Tonight's live is in English, and every Wednesday we have lives here, and tonight's live is in English. Então a live de hoje é em inglês. Actually, the titles for the live should be The Levels of the Inner Critic, right? Freezer, it's freezing, yes! Carlos, bem-vindo! Carlos é a primeira vez que está por aqui. Excellent, I'm fine, Mari. And tonight's live is in English. A live de hoje é em inglês. Every Wednesday I do lives. Todas as quartas-feiras eu faço lives. Always at 8:30 p.m. Sempre às 8h30 da noite. And usually I rotate. I do English lives like tonight for practice, to practice listening. Então eu vou alternando. Na live de hoje é para praticar o listening, por isso que é a live em inglês. Last week I did a live about strategy, was all in Portuguese. Hi Carlos, so good to have you here. And last week was about strategy. Na semana passada foi sobre estratégia. Na semana anterior foi uma co-live com a Melody. Eu trago convidados pelo menos uma vez por mês, né, para ter um outro modelo, e aí essa pessoa fala em inglês. This person comes and talks in English so that we can practice the listening also and watch different models. A gente possa praticar o inglês e observar outros modelos também de fala de inglês, né? E last but not least, e por último, mas não menos importante, the fourth type of live is what we're doing next week, which is conversation live. Então, o quarto tipo de live que eu venho fazendo é a live de conversação, que vai ser na semana que vem. It will be next week. So, mark your calendar next week at 8:30 p.m. Então, já marca aí no calendário, semana que vem, às 8h30, e já vai se preparando com o que a gente vai ver hoje. What we're seeing tonight will probably help you for next week's live. Então, o que a gente vai ver aqui hoje já vai te ajudar para a live da semana que vem, so that you can talk to me in English. I open the space for you to come and join me. Eu abro o espaço aí para você vir para a live para conversar comigo. So, mark your calendar. Já marca aí no calendário.
Vocês já me conhecem, mas para quem vai entrar depois, for people who join later, my name is Angela, and for the last 3 years, I've been working with people to help them develop their English, to help overcome the blocks that people have. Not everybody has it easy to learn English, então eu venho nos 3 últimos anos ajudando as pessoas a superarem os seus bloqueios para inglês. Nem todo mundo tem a facilidade para aprender inglês, para falar, né? É uma língua diferente, it's a different language, so we need different structures, right? To be able to flow in English as best as we can. Então a gente precisa de diferentes estratégias para que a gente possa fluir no inglês o melhor possível. So that's been my focus for the last 3 years. Então esse tem sido o meu foco pelos últimos 3 anos. Before I get started, hi Laura, welcome. Laura, you will practice your listening for Friday. By the way, Friday we have a talking experience, Friday afternoon. Fala nisso, na quarta-feira à tarde a gente tem o talking experience, onde a gente abre espaço para justamente praticar 2 hours from 3 p.m. until 5 p.m. this Friday. The link is on my bio here. Então o link já está aqui na minha bio. Vai das 3 da tarde até as 5 da tarde. If you want, just sign up and it will be a pleasure. Então se quiser já se inscreve e vai ser um prazer. So before I dive into the 5 levels of the critic, então antes de eu mergulhar aí nos 5 níveis aí deste crítico, hi, can you see me well and can you hear me well? Let me know. Can you see me well and can you hear me well? Vocês conseguem me ver bem e me ouvir bem? Vão me sinalizando aí. Let me know if you can hear well and if you can see well. Me avisa aí se você consegue ver bem e se consegue ouvir bem. Yes, excellent. Thank you. I'm trying to use 4G instead of my Wi-Fi. So, excellent, perfect. And before I dive into the 5 levels of the critic, então antes de eu mergulhar aí nos 5 níveis do crítico, I'll do some definitions. And I got 2 different definitions. And by showing them, you already see how there is some differences on how people see the critic. Então eu trouxe 2 definições e vocês já vão perceber um pouquinho como é que já existe uma diferença entre como as pessoas veem o crítico. Renata, seja bem-vinda. Welcome, Renata. And so the first definition is about a critic. A critic, by definition, is someone whose job is to make judgments about the good and bad qualities of a person or of a service. The critic is someone whose job is to make judgments about the good and bad qualities about a person or a service. O que vocês conseguiram pegar aí do que eu falei? Tá tranquilo de acompanhar só no inglês? Vai precisar da tradução aí do que eu falei da definição do crítico. Me sinaliza aí se pegou 100%, 90%, 0%, quantos por cento você conseguiu entender do que eu falei até agora do crítico do inglês. Então, o crítico é a pessoa cujo trabalho é fazer julgamentos sobre o que é bom ou ruim, as qualidades boas e ruins no trabalho de alguém ou no serviço de alguém. Então, esse é o papel do crítico. E aí já vai um pouquinho, 30%. It's getting better. It was harder before, right? English 100%, perfect, Carlos. And we have variations, right, on the level of listening from people. And that's why I do the listening. Então, existem variações de fato no nível de listening das pessoas, e é por isso mesmo que eu faço essas lives em inglês para praticar o listening. Now, the other definition is about criticize. Criticize is the verb. When we go to criticize, right, the verb criticize, the definition is
To express your disapproval of something or someone. To criticize is to express your disapproval of something or someone. Então, criticar, que é o verbo, já é diferente. É expressar a sua desaprovação de algo ou de alguém. E aí já vai uma distinção forte, né? O crítico é a pessoa que vai julgar o que é bom e o que é ruim. O criticar, quando a gente fala em criticar, já vem em o que a gente desaprova em algo ou alguém. Então, quando eu digo que é o nosso crítico interno que fica falando pra gente, que muitas vezes nos atrapalha, é disso que eu tô falando. Agora, tem uma coisa importante, se esse crítico, ele fosse julgar o que é bom e o que é ruim, if this critic would judge what is good and what is bad, that would be the ideal. That's one of the levels of the critic. Então, se esse crítico julgasse o que é bom e é ruim, seria o ideal. Andrea, welcome! Se esse crítico fosse julgar o que é bom e o que é ruim, isso daí seria o ideal. But instead, the critic inside of us, sometimes it's not fully educated. Entretanto, o crítico dentro da gente nem sempre tá educado. Então, por isso que eu falei que são 5 níveis, existem 5 níveis. Not necessarily, hi Andrea, not necessarily we'll go through all 5 of them personally, right? But they exist. Então, não necessariamente, Ana, seja bem-vinda, welcome to the live. Não necessariamente a gente vai passar pelos 5 níveis do crítico, mas pode ser que a gente se perceba num ou no outro. But we may observe ourselves in one of the 5, right? So, ideally, this critic should be, by definition, to evaluate good and bad. But this critic sometimes is criticizing. So, just saying what he doesn't like, what is not good, right? So, before I go into the 5 levels, right, there is one more definition that I need to share. Então, antes de eu ir para os 5 níveis, tem mais uma definição que eu quero compartilhar. And the definition is, there are different levels of consciousness, right? So maybe I am aware, I'm conscious about this critic, maybe I am not. So sometimes the critic is manifesting unconsciously. Então, muitas vezes esse crítico ele tá lá inconsciente. I'm not even aware that it's there. E às vezes eu não tô nem ciente de que esse crítico so fast that I don't even become aware of that voice. Que às vezes eu nem me dou conta dessa voz. But after tonight, you will be able to a partir de hoje à noite, você vai ficar mais familiarizado com o crítico. By the way, who is already participating on the events, on English Experience events, know the name of this one, right? So tell me the name of this little ball. In my case, how do I call this ball? Right there on the chat. How do I call this ball? If you've been participating on the English Experience events, you know the name of this ball. Hi, Gelson, welcome to our live. Sometimes my fingers are not perfect. Meus dedinhos não são perfeitos. So, então você que já participou dos eventos do English Experience sabe como é o nome dessa bolinha aqui. Escreve aí nos comentários. Right there on the chat, the name of this ball. And then I'll proceed. So not always we are conscious about this critic inside of us. Então nem sempre a gente tem consciência desse crítico. And another question that I have for you. E uma outra pergunta que eu tenho para vocês. What tells you? What things that your critic tells you? Quais são as frases que o teu crítico fala para você? The critic that is not making you feel good. Aquele crítico que não faz você se sentir bem. What are the voices? What are the sentences that your critic tells you?
Quais são as frases aí que o teu crítico fala para você quando ele te atrapalha? Escreve aí para mim no chat. Write for me on the chat. This is supposed to be a lot interactive, ok? Isso daqui, essa live é para ser bem interativa. Então vai me sinalizando aí. Eu acho que o Instagram tá meio lento para mandar as mensagens, as informações. All right. So the other important part is the level of impact. The level of impact is the level of consciousness that I have about this critic and the level of impact. Então, uma das coisas é o nível de consciência que eu tenho deste crítico interno e a outra coisa é o nível de impacto. Qual é o impacto? That I don't speak English. Your critic's telling you, but you know that you do. You know that you do. And that's exactly what happens to the critic. The critic is a younger version of ourselves. The critic is a younger version of ourselves. Every time on my mind. Yeah, always on your mind. So, the critic is a younger version of yourself. O crítico é uma versão mais nova de você. So, he doesn't see you as you are. The critic sees you as you used to be. Então, o crítico não te vê como você é, ele te vê como você costumava ser. English is difficult. That's another thing that the critic tells us, right? And then, what is the positive intention for this critic when this critic is saying this? Qual é a intenção positiva desse crítico quando ele fala que você não fala inglês, quando ele fala que inglês é difícil? What is the positive intention? Sometimes we think the critic is all bad, but if we go back to the definition of critic, it's supposed to see what's good and what is bad. Então, às vezes a gente acha que o crítico é algo ruim, né? Mas se a gente vai lá para a definição do crítico, ele tá ali para ver o que é bom e o que é ruim, certo? É para isso que ele tá ali, né? Então, qual é a intenção positiva desse crítico quando ele diz que você não fala inglês, quando ele diz que inglês é difícil? What do you think is the intention of this critic when the critic tells you that? So the level of impact, it could be as easy as not be annoying, right? Some critics could just be annoying. Oh, come on. And this is my critic, right? So usually when I start an English experience activity, I anchor my critic on this ball. Então, normalmente, quando eu começo as atividades do English Experience, eu ancoro o meu crítico aqui nessa bolinha. E eu digo, fica ali. Então, sometimes it's just annoying. Às vezes é só um chato, né, que fica me perturbando. Esse é o nível de impacto. Now we're talking about level of impact. And sometimes it's as hard as people sweating. Some people, their heart beats fast just thinking about a situation where they will have to talk in English, right? Or they will have to listen to English. Então, às vezes é só annoying, só uma coisa chata, né? Às vezes é tão forte o nível de impacto desse crítico que a pessoa até a pessoa tem taquicardia, de imaginar que vai estar numa situação que vai precisar lidar com inglês. Vai precisar ouvir inglês ou vai precisar falar inglês. So that's one more reason why I created the Talking Experience. Isso é mais um dos motivos pelos quais eu criei o Talking Experience, para criar esse ambiente seguro onde a pessoa se sinta confortável para praticar. Is to create this environment where people feel safe to practice. People feel safe to practice. They know that they won't be criticized. Elas sabem que elas não vão ser criticadas. Então, existe o nível, dependendo do nível do impacto, há uma reação mais forte ou menos forte. Deixa eu ver aqui o que a Andrea falou. To think about that I can't speak every time. That I can speak every time. So you think that that's a positive intention? Yes, and usually the interesting thing is the positive intention is in contrast with what is being said. E muitas vezes o que acontece com a intenção positiva é que a intenção do crítico é uma, mas a forma como diz causa o efeito contrário da intenção do crítico.
Isso é muito comum. Então, uma das coisas mais importantes, one of the most important things is for us to become aware of that critic, to become aware that this critic is there. Então, uma das coisas mais importantes é tomar consciência de que esse crítico está ali. And that this critic is there to help us somehow, in a convoluted way, right? In a messed up way, but the critic's there to help us. Então é importante, todos falam inglês melhor do que eu. Comparação, Laura. Yeah, comparison is... There's no other word than say is a bitch. A comparação é uma... A expressão em português seria puta, né? Porque é terrível, comparação é terrível. Mas o principal é ver assim, a comparação é porque esse crítico acha que vai conseguir evitar que você passe vergonha, ou que esse crítico acha que você vai conseguir evitar que você passe por uma situação constrangedora, ou porque você passe por perigo. Sometimes the critic is so overcautious that is trying to protect you, to overprotect you. Às vezes esse crítico, ele tá cauteloso demais. Just like a mother, right? I should not be telling this to Laura and Mari on the same live, but it's just like a mother. Sometimes mothers are overprotective, right? I don't know if Mari is overprotective or not. Então é como se fosse uma mãe, né? Assim, meio que super protetora, né? Não sei se a Mari é super protetora ou não. Tá brincando que eu não deveria estar falando isso com a Mari e com a Laura na mesma live, né? Mas às vezes esse crítico, ele quer nos proteger, só que ele super protege, né? It overprotects us. So, the thing is, there are different levels, right? And there's always a positive intention. Mari is saying that she is overprotected. Mari, you could be doing more harm than good. Agora você sabe, Mari, talvez você esteja fazendo mais mal do que bem. By overprotecting. And Andrea is a mother also. I have a secret and I have a meeting in English. I think about the Angela's words. Yes, and that's a good thing, right? If we are in a situation, right, that we need to perform at a certain level, we can pretend that we are a person who we think would perform well on that context, on that environment. Então, isso é uma coisa da programação neurolinguística. Marisa, seja bem-vinda também. Isso é uma coisa da programação neurolinguística. Se eu vou me deparar com uma situação, Diana, também seja bem-vinda. Se eu vou me preparar para uma situação e eu acho que eu não vou conseguir fazer, eu posso perceber quem é que faria bem, quem é que teria as habilidades que eu quero para essa situação. E aí, I imagine that person, right? I pretend that person is there. I can pretend that I am that person. And then, okay, I am. So if you take me as a model, you shouldn't, because I have my flaws also, right? But you can, if you want to take me as a model, right? You can look and say, oh, let's pretend that I'm Angela. If I were Angela, how would I say it, right? How would I feel? How would I breathe, right? And then you can pretend you're me. Então, você pode modelar alguém. Então, você imagina a pessoa que faria bem aquela tarefa que você está para desempenhar. É uma reunião que você tem, né? E você pode até fingir que você é aquela pessoa. Se eu fosse essa pessoa, como é que ela estaria respirando? Como é que estaria o corpo dela? Como é que seria o ritmo de os batimentos cardíacos? Então, eu sou essa pessoa agora. E aí, eu me apodero destas habilidades que esse meu modelo tem. Então, essa é uma das formas de lidar com o crítico. This is one way to deal with the critic, okay? Is to model somebody else. Right? Modelar uma outra pessoa. So, are you curious about the 5 levels? Vocês estão curiosos dos 5 níveis? Let me know. Vai me sinalizando aí.
The first level, and what I'm curious also is for you to evaluate, to tell me which one of these levels you've identified in yourself, now or in the past, okay? The best way, Angela's model. Thank you. And I've had my models also. E eu já tive os meus modelos também. The first level is panic. Panic. Just imagining, right? That you'll be in a situation where you will have to listen to English or that you have to talk in English causes you sensations in your body. Maybe your heart beats faster. Maybe your throat gets clogged, right? Maybe you can't breathe. Maybe you're sweating, right? Maybe you feel nauseous. Some people even feel nauseous, or they have diarrhea, right? Então, o primeiro nível, me sinaliza aí o quanto vocês conseguiram entender da minha descrição desse primeiro nível. 100%, 90%, 10%, 30%, 50%. Me sinaliza aí quantos por cento vocês conseguiram captar aí da descrição deste primeiro nível. Traduzindo para o português, pânico total. Só da pessoa imaginar que ela vai estar numa situação que ela vai precisar ouvir inglês, ou que ela vai precisar falar inglês, ela já começa a suar, viu, Mari? Já melhorou. Ela já começa a suar, a pessoa às vezes o coração dispara, a garganta seca, Henriqueta, 100% perfect. A garganta seca, o coração acelera, a respiração aumenta, a pessoa às vezes não consegue nem respirar direito, 100% excellent. Então, às vezes até a pessoa tem náusea, enjoo, tem gente que tem diarreia. Isso é um nível exagerado, é o que eu chamo de pânico. I've had students at that level. So what we do in this case, we need to identify the person is not reacting to what's going to happen, because we don't know what's going to happen. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa situação, eu já tive alunos nesse tipo de situação, aí precisa tratar de forma individualizada. We need to help the person individually. So, the first thing is to identify what is going on the person's head. Hi, Carla. What's going on the person's head? Because they are not having that reaction on something that is happening. They are having that reaction on something that they imagine will happen. And usually because it's an image, it's a memory from the past. That situation in the future is a projection of something that happened in the past. Então, normalmente, a pessoa que tem este pânico, que tem essas reações físicas frente ao inglês, acho que não é o caso de ninguém aqui, né? Mas se for, pode me dizer aqui, ou me manda só uma mensagem ali no aviãozinho ali, e me manda uma mensagem me sinalizando. Me identifiquei ali com o pânico. Tá? Então, o que acontece quando a pessoa experimenta o pânico? A gente trata de forma individualizada. Por quê? Porque a pessoa não está tendo aquela reação de pânico a algo que está acontecendo ali. É uma imaginação que ela tem de algo que vai acontecer. E normalmente, quando a pessoa tem pânico de uma situação que ainda não aconteceu, é uma memória do passado que está se colocando ali. So what we do is that we evaluate what happened in the past, right? And then we prepare the person to leave the past in the past, right? To evaluate what kind of beliefs I created there in the past when that happened. E aí o que a gente faz a gente ajuda a pessoa a deixar o passado no passado. Que crenças que a pessoa desenvolveu naquela situação do passado. Porque para a pessoa estar neste pânico, deste jeito, foi algo forte. Mas a gente não precisa ficar carregando esse peso, né? E isso vale para o inglês, mas vale para qualquer coisa, né? Tem gente que não tem pânico de inglês e daqui a pouco tem pânico de outras coisas. Então essa é que é a beleza, this is the beauty of NLP about hypnosis, is that we can go through life, we can live life in a lighter way, right? Looking at what's going on right now, right?
We can have memories from the past, learn from them, bring the best we can, right? And move forward. Então essa é que é a beleza da PNL, a beleza da hipnose. É possível a gente viver uma vida mais leve. A gente não precisa ficar trazendo as memórias do passado que nos fazem mal, né? A gente pode olhar para elas, aprender com elas, ressignificar, deixar lá e pegar os recursos, pegar os aprendizados e seguir em frente de uma forma mais leve. Então, o pânico seria este exagero do crítico, né? Do crítico, que ele quer proteger a gente. He wants to protect us. The second level is, do you know anybody who has panic in general or panic for English environments, English contexts? Let me know. Me comenta aí. Você sabe de alguém que você sabe que experimenta pânico, quer seja com inglês, quer seja com alguma outra situação? Me comenta aí. Não precisa, só precisa sei. Não precisa dizer sou, né? Basta dizer sei. E querendo ajuda, vai ser um prazer poder colaborar. Por quê? Porque a gente precisa se sentir livre. São dois valores assim que para mim são fundamentais. Two things that I value the most. One is freedom, and the other one is lightness. These are my two core values: freedom and lightness. And I've been making a lot of things in my life to look for those two: freedom and lightness. Então, esses são os meus dois valores fundamentais: liberdade e leveza. And if we are overwhelmed by things that happened in the past, we are not free and we are not light. Então, se a gente está assombrado, né, ou sobrecarregado, né, por memórias do passado, a gente não consegue estar livre e nem consegue estar leve. So, first level is panic. Second level, shy or embarrassed, right? So what happens if I'm feeling shy or I'm feeling embarrassed? What is happening underneath? I don't think I will be good, so I don't even try. So I don't think I will be good, I don't even try. Então, seria a vergonha ou o constrangimento, né? Esse seria o outro nível, o nível número 2 do crítico interno. Eu fico envergonhado ou eu fico constrangido. Então, por quê? O que está por trás disso? Eu não acho que eu vou falar bem, que eu vou desempenhar bem aquela atividade. No caso aqui a gente está falando de inglês, né? Então eu nem tento. And sometimes this go so unconscious. Sometimes this is so unconscious that the person will create several excuses, right? Like I don't have money, I don't have time, I don't know the person who can teach me, right? Hi, Rosangela, welcome. So, esse segundo nível, então, do crítico, né? Seria vergonha ou constrangimento, né? A pessoa não acha que vai fazer bem, então ela nem tenta. E, às vezes, isso daí se manifesta de uma forma tão inconsciente que a pessoa vai dar desculpas, do tipo, eu não tenho tempo, ou eu não tenho grana, ou eu não sei quem é que vai me ensinar, ou eu já tentei de outras formas, ou eu não consigo aprender, ou isso é chato, né? E tá tudo bem você não querer transpor esse obstáculo, né? A gente tem todo o direito de não querer transpor determinados obstáculos. Eu já muitas vezes saí de situações onde eu não queria lidar. The problem is if what you want, your dream, right? To reach your dream, you need to overcome that obstacle. That's when it becomes a problem. Então, o problema é quando você tem um sonho e para alcançar aquele teu sonho, você precisa transpor aquele obstáculo, aí é que vira um problema. So we don't need to be giving excuses, right? We can become conscious. Is that a critic? What is my critic telling me? Então, assim, eu não preciso estar com isso no nível inconsciente. Eu posso trazer para o consciente e perceber, tem um crítico aqui, o que meu crítico está me dizendo? O que eu estou acreditando aqui, de fato, de verdade, né? So, does it make sense? These two levels, the panic and the shy, embarrassed. Faz sentido esses dois níveis do crítico?
O pânico e o constrangido ou envergonhado, tímido, vai me sinalizando aí. Am I speaking too fast? Eu tô falando rápido demais? Let me know. Eu tô falando rápido demais? Me fala aí. Me conta. Let me know. Ó, me conta aí. Let me know. Yes, I'm speaking fast. All right. Or yes, it does make sense. I don't know. So level number 3. Level number 3, I call it the new driver, right? I think that I have all 5 levels. I think that I have all 5 levels. Faz sentido, faz sentido. E isso vale para o inglês, mas vale para outras coisas da vida também. Esse nível do crítico, às vezes não é para... No meu caso, não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? No meu caso, para gravar vídeo, né? Ainda tá lento, aí agora já consegui fazer stories. I can do stories, right? But I don't record videos that often. Rosângela is there, right? Rosângela knows Milene, right? We work together with Milene. Hi, Patty! Seja bem-vinda. We work together with Milene. Milene records a lot of videos. I cannot do that yet, right? But I'll figure it out. I'm looking to do it. I'm overcoming my obstacles. Então, assim, comigo é com relação a vídeos, né? Então, eu tô trabalhando ainda para mexer aqui no meu crítico com relação a gravar vídeo, né? Então, vamos lá. The third level of the critic. We're talking about all the 5 levels of the inner critic. Estamos falando aqui dos 5 níveis do crítico interno. The third level is what I call the new driver. Então, esse terceiro nível é o que eu chamo do motorista aprendiz, né? Do you remember when you were learning to drive? Say hi or say me. Do you remember when you were learning to drive? Vocês lembram quando vocês estavam aprendendo a dirigir? What would happen? What happened? You would play with the car, right? And then the car would go, right? Então você estava aprendendo a dirigir. O que acontecia com o carro? O carro ia para frente, parava, trancava, voltava, né? Principalmente quando passava marcha, especially when you're shifting gears, right? So the car would be going like this, right? So that's the third level. You start and you're doing beautifully because what do you do with the critic? You just silence the critic. You silence the critic so you can go. You're not shy anymore, right? You go and you talk and then all of a sudden the critic comes back, right? And you stop and you feel blocked, right? And then okay, that's okay, I can do this, right? You put the critic aside and you go again and something happens and you block. Então, esse é o que eu tô chamando de um motorista novato. Por quê? Porque ele anda e para, ou seja, eu boto o crítico de lado e eu digo assim, fica quieto aí, crítico, não fica me perturbando, deixa eu falar, aí eu vou e falo. E aí eu tô falando bem. E algo acontece que eu tranco de novo, e aí eu me encolho, né? Aí esse crítico vem de novo, provavelmente, e vem ali me sacanear, né? Ou como é que a gente diz, eu sabotar, né? Sabotage, self-sabotage. It's not a self-sabotage, it's just a critic, right? Then it comes and then I blocked. I block again. Então esse crítico vem e eu bloqueio de novo, né? E aí eu deixo o crítico de lado, aí eu consigo falar de novo. The problem is, if I don't address what that critic was trying to tell me, he's going to come back. So the critic is not the enemy. He has a positive intention. So I just need to look the critic in the eye, right? And negotiate with the critic. Can you tell me? Can you be nice to me? Right? I'm not going to put you aside. You smack me in the head, right? Então eu tenho que negociar com esse crítico. Não basta eu deixar ele de lado. Se eu não negociar com ele, ele vai voltar e vai me bater na cabeça. Not me. Então vai bater na minha cabeça, né? Então eu preciso negociar com esse crítico.
Eu preciso fazer as pazes com esse crítico. Esta que é a grande beleza desse trabalho que a gente faz. Have you identified yourself with this level 3? Você se identificou já com esse nível 3? Você já se... Ah, a Paty tá rindo. Você já se identificou com esse nível 3? There is also a 4th level. And sometimes we don't have to go through all of them. E às vezes a gente não precisa passar por todos eles, né? A gente só precisa identificar a cada momento que versão de crítico que tem aqui, né? We just need to identify what level of critic is showing up at this moment. Eu só preciso identificar que nível de crítico tá aparecendo agora, né? Level number 4. I'm just looking at the time. We're okay. Level number 4. I called it shushed. Shushed. What happens when the critic is shushed is that I speak, right? I have no problem speaking, even if I'm saying everything wrong, right? I have no problem speaking. I'm communicating, right? I'm getting my message across, right? But if I make a mistake and somebody corrects me, I so don't want to hear my critic that I don't even hear when people are correcting me. So I'm not improving anymore. I'm not blocked, but I stopped making progress, right? So, deixa eu ver aqui o comentário. Os meus críticos, são muitos, kkk. E todos nós temos. Com alguns é com inglês, no caso eu falei ali comigo é com vídeo, né? Com outros pode ser para relacionamentos, para fazer atividade física. A gente tem muitos críticos, porque eles estão querendo nos proteger, E o principal é a gente fazer as pazes com esse crítico. Essa é a parte fundamental, fazer as pazes com esse crítico. Por quê? Porque quando eu faço as pazes com esse crítico, ele vai falar comigo de uma maneira educada, de uma maneira saudável, que vai ser lá o 5º nível, tá? Então, nesse onde o crítico é silenciado, o shush, por que é? Porque a gente faz assim, shh. E aí no inglês eles têm um verbo que é o shush, shush. Vamos dizer assim, shh. O verbo é shush. Então, o silenciado, né, é o shushed. Então, o que acontece? Eu falo, né? Ana, seja bem-vinda. Eu falo, né? E aí eu não tenho nem vergonha de falar, consigo me comunicar e tal, falo, mas o que acontece? Eu silenciei esse crítico. Se alguém me faz uma correção, eu não quero nem ver aquele crítico. Então, aquela correção que a pessoa faz passa batido. E aí eu paro de evoluir, entende? Oi, Ana. Aí eu paro de evoluir. Então, o importante no inglês, o caminho para a fluência é um processo. The path to fluency is a process. So I need to be always evolving. So the key is to make peace with the critic. He will become your best friend if you learn to talk to each other the correct way. Então, seu crítico vai virar o seu melhor amigo, se você aprende a conversar com ele de uma maneira positiva e saudável. Isso daí é que é o principal. What is happening when the person is not capturing, right, the criticism from other people, right? A third name for associated with critic, right? We talked about critic, we talked about criticize, and now I use the word criticism. Então, 3 palavras já que eu falei aqui, né? Crítico, criticar e criticismo, né? Crítica, criticism seria a crítica, né? Então, existe a pessoa que é o crítico ou a crítica, né? Que a pessoa faz. Então, o que eu estava dizendo é que a pessoa fala, né? E quando vem alguma crítica, alguma correção, né? Ela tá tão inconscientemente silenciado esse crítico e é tão desconfortável ainda, ela não lidou com o crítico, ela só abafou. É quase como se eu pegasse uma bola e botasse para debaixo d'água. Almost as if I got a ball and tried to keep the ball under the water.
Hi, Lucia. I try to keep the ball under the water. What's going to happen? The ball will bounce back really fast. Então, é quase como se eu estivesse botando uma bola para debaixo d'água. O que vai acontecer? Quando eu soltar, aquela bola vai subir com força total, né? Érica, seja bem-vinda. Se a gente faz isso, a gente não está lidando com esse crítico, a gente está só abafando, né? Então, como eu dizia antes, a gente precisa fazer as pazes com esse crítico. We need to become the best friends with the critic. A gente precisa se tornar o melhor amigo desse crítico. Então, o que está por trás... Legal, Érica. O que está por trás desse nível aí, onde eu silenciei o crítico, e aí eu nem me dou conta, eu falo as coisas e eu não percebo que eu falei errado, as pessoas me corrigem e eu não registro aquela correção. E eu tenho alunos que estão nesse nível, né? E agora, com essa consciência desses diferentes níveis, eu já consigo trabalhar com eles, mostrar para que eles consigam passar desse nível, né? O que está por trás disso? O desconforto, as memórias de crítica são tão grandes, entende? Que a pessoa, qualquer crítica, ela não quer nem olhar para aquela crítica. Por quê? Porque vai lembrar das memórias de crítica do passado. Então, esse aqui é o grande perigo do crítico silenciado. Eduardo, também seja bem-vindo. Tamara Duarte, também, coisa boa. Então, esse crítico que está silenciado e que me impede de ouvir, né, as sugestões de melhoria que estão vindo para mim, é porque o meu nível de distanciamento do meu crítico está tanto que eu não estou querendo olhar para isso. Então, what is the secret? The secret is I want to improve. I know that you're there to improve. And sometimes we need to go back and look at the memories from the past to reframe those memories. E às vezes a gente precisa olhar para essas memórias do passado para ressignificar essas memórias do passado. Why? Because then we can become free. Porque a partir daí, sim, aí a gente se torna livre. Livre para crescer, livre para evoluir. Márcio, também seja bem-vindo. Livre para crescer, livre para evoluir. Márcio knows what I'm talking about. Márcio is also a trainer in NLP. Márcio também é trainer em PNL. Mestre Carson, também seja bem-vindo. Então, o quinto nível do crítico, Sil, seja bem-vinda. O quinto nível do crítico é o crítico saudável. It's the healthy critic. The fifth level of the critic is the healthy critic. It's the critic we want, right? Because it seeks creative ways to remember. If I made a mistake, right, I'll find ways to now I can remember. By the way, if you haven't seen it, look for a video that I put on IGTV this week that I talk about making mistakes. Então, vou de trás para frente agora para a tradução. Se você não assistiu, procura ali um vídeo que eu coloquei no meu IGTV essa semana. Ju, também seja bem-vinda. Carson CH. Seja bem-vindo. Se você não viu ainda, procura lá por um vídeo que eu coloquei no meu IGTV, onde eu falo do erro, como lidar com o erro. Bem em post-its, eu ia mostrar ali o post-it, mas vai confundir. Cristiana, também seja bem-vinda. Cristina. Então, nesse vídeo eu falo de como lidar com o erro. Então, procura lá o vídeo que vai fazer sentido. Então, se eu cometi um erro e eu me dei conta, ou alguém me mostrou que eu cometi um erro, eu vou buscar formas criativas para lembrar da próxima vez. I'll seek for creative ways to remember next time. And also, the critic will correct me in a constructive way. E a outra coisa desse crítico educado é que ele vai me sinalizar das necessidades de correção de uma forma construtiva, Esse é o ideal. This is the ideal, that we are in peace with our critic. The critic's job is to make us improve. But sometimes, if we are not
in peace with it, it will come and make us feel bad. Então, o crítico, ele tá ali para fazer com que a gente melhore. É ele que faz a gente melhorar. Mas, se a gente não faz as pazes com ele, ele vai fazer só a gente se sentir mal. Então, eu preciso ter consciência. I need to become conscious that this critic's there. Do you want me to summarize all 5 critic levels? This video is fantastic. Thank you. Do you want me to summarize the five critic levels? I'll summarize. Eu vou resumir aqui, então, vou fazer um apanhado geral dos 5 críticos, dos 5 níveis, antes de eu dizer como é que a gente educa esse crítico. Before I tell you how to educate the critic, okay? I'm looking at the time to make sure that I can still do everything. Estou observando ali a hora para ter certeza que a gente vai conseguir passar por tudo. Critic level number 1. Panic. Total panic. Right? Even imagine a situation that I will be listening to English or that I will be talking in English, right? I feel body sensations, right? And they can be as simple as sweating and as hard as having diarrhea. Então, nível número 1, pânico total. Tem manifestações no corpo só de eu imaginar que eu vou estar numa situação exposta ao inglês. Thank you. Send the hearts and so that other people can benefit from this live also. Level number 2, shy or embarrassed. So I don't think I will be doing a good job, so I don't even try. I will make mistakes, so I don't even try. Então, nível número 2 é vergonha ou constrangimento, né? Timidez, né? Eu acho que eu não vou, no fundo, o que está por trás disso? Eu acho que eu não vou fazer um bom trabalho, então eu nem tento. Eu acho que eu vou cometer erro, então eu nem tento. Tiago, também seja bem-vindo. Esse é o nível número 2. Então, if you are joining now, this live is in English with translation to Portuguese, and I will be Tiago, next week we'll do a live where I open the space for you to talk to me, ok? Então, na semana que vem é onde eu faço a live que abre para conversação, para você poder conversar comigo. Então, o número, esse constrangido ou envergonhado, né? Então, a pessoa nem tenta falar, porque acha que vai errar e nem tenta falar. Resumindo, então, fazendo um apanhado geral, nível número 3, new driver, como se fosse um motorista novato que está aprendendo a dirigir, né? Anda e para, right? New driver. So, the person starts well, something happens, maybe because the person doesn't know a word and feels weird. Então, esse é o nível motorista novato ou motorista aprendiz, né? Um motorista novato. A pessoa começa e para, ou seja, a pessoa começa falando bem, daqui a pouco ela esbarra em alguma palavra que ela não sabe, e aí ela se sente tão mal com aquilo que ela tranca e bloqueia, né? Daqui a pouco ela vai, esquece, vai e tenta de novo. Então, esse é o mais comum. Or sometimes here is the person who starts, takes classes for some time, and then it stops. Right, the person stops. And then a few months later, a few years later, start again, and then it stops, right? Então, esse é o mais comum, a pessoa que começa e para, às vezes faz alguns meses, daqui a pouco, aí para, uns meses depois retoma, recomeça, né? Esse é o mais comum. Por quê? Porque não soube lidar com o crítico. Milene, seja bem-vinda, Então, eu tô aqui fazendo o resumo aí dos 5 níveis. Então, eu já estou no nível 3. O nível 4 é que o crítico está silenciado. E aí, o que acontece? Eu não tenho problema para falar. Eu falo, eu me comunico, eu falo errado, mas aí eu nem me dou conta que estou falando errado. Se alguém me corrige, eu não gravo. Por quê? Porque esse crítico está tão lá silenciado que eu não quero nem ouvir a crítica. Por quê? Porque se eu ouvir a crítica da pessoa, eu vou ter que olhar, encarar de frente a frente que eu cometi um erro. E a coisa mais comum, that's the most common thing, is to make mistakes, right? So this is the shushed, é o silenciado, né? É o crítico silenciado. Então, level number 5, healthy. That's the ideal critic.
Fê Antunes, seja bem-vindo, bem-vindo. Não dá para ver a foto direito. E esse nível 5 é o nível que a gente quer, é o crítico saudável. Por quê? Porque ele fala com a gente de uma forma criativa, de uma forma construtiva, ele me ajuda a encontrar formas criativas de ver como é que eu aprendo com esse erro, eu não tenho constrangimentos com os erros que eu cometo. This is the healthy critic, and that's number 5. So, let me know, which one of these have you seen in yourself, have you noticed in yourself? Então me diz aí, qual desses 5 aí vocês já notaram em vocês? Número 1, número 2, número 3, ou pelo nome, né? Panic, shy or embarrassed, new driver, starts and stops, right? Shushed or healthy, right? So ideally, if you are improving in your English, you have a healthy level of critic. Or if you're improving on any skill, it's because you have a healthy critic on working with that skill. Number 3, Thiago, 3 is the start and stop. Yeah, there you go. I've had a lot of those who start and stop, 1, 3, and 5. Wow, I didn't realize there was a panic there, Andrea. Wow, we need to talk, Eliane Fraga, seja bem-vinda. Hoje estou no healthy. Milene tá mais pro healthy, sim. E agora a Mari 3, é bem isso. Level 2, shy or embarrassed. Henrique tá mais pros outros, né? Vamos lá. Mas já estive no shy. É isso daí. E o bacana é isso, a gente tomar consciência. E Milene, you can probably use things as well, right? Not only for English, right? With your students also, with your clients. Laura, 1, 2 e 5. Por quê? Porque são momentos diferentes. Mas onde eu sei que são esses 5, fica mais fácil de eu identificar em mim. E ao invés de eu brigar com esse crítico, não, eu vou fazer as pazes com ele. Aí ele fica saudável, entende? E é perceber, tá, o que ele está me dizendo. Muitas vezes eu ajudo as pessoas pelo tom de voz. De quem é esse tom de voz? Então, nas vezes onde esse crítico está muito duro, que imagem é essa? E que associações você faz com essa imagem que vem quando você imagina essa situação do futuro que você entra em pânico, se é o número 1, né? E aí a gente vai trabalhando para ir... Vlad, seja bem-vindo também. E a gente vai trabalhando para ir ressignificando essas memórias lá do passado. So, to wrap up. Para resumir então, né? Como é que a gente educa esse crítico? How do we educate this critic? How do we educate it? First, awareness. I need to become aware of this critic. Alex, seja bem-vindo também. Number 2, reframe it. If the critic is showing up in a non-positive way, it's because I had a disagreement with it. Então, segundo, ressignificar. Porque se esse crítico está numa forma que eu não estou em paz com ele, significa que houve alguma coisa no passado onde eu briguei com esse crítico, onde eu me distanciei dele. Então, eu preciso olhar para isso, para poder resolver isso, para aí sim eu conseguir encarar esse crítico de frente, porque é uma parte de mim. The critic is a part of myself, and a very important part. Esse crítico é uma parte de mim, uma parte muito importante, porque é a parte que me faz become better, é a parte que me faz querer ser melhor, né? And number 3, try, because if I've reframed, if I don't try to get into situations in English, I won't try. How will this critic even show up? I need this critic to show up. I need to expose myself to talking, to listening, so that this critic can show up. And then I can look at the critic and say, welcome, my friend. Então eu preciso tentar, eu preciso entrar em ação, eu preciso me colocar em situações onde eu estou ouvindo, onde eu estou conversando. Por quê? Porque é assim que esse crítico vai aparecer. Eu vou conseguir olhar para ele e dizer, seja bem-vindo, crítico. Faltam só 26 minutos, então, prática. Falar em prática, 2 coisas. A primeira delas, nessa sexta-feira tem Talking Experience, entra na minha bio
e se inscreve lá. E na live da semana que vem, live de conversação. 2 oportunidades diferentes nos próximos dias para você praticar. Muito, muito, muito.